conforme o prometido, vamos falar hoje sobre o direito real de laje, né? Esse assunto é um assunto que ele é razoavelmente novo, né, no nosso ordenamento. Eu me lembro que na década de 90 começou a surgir muito, né? Assim, ele aconteceu no mundo real primeiro como fato, né? E depois ele veio se estruturando e foi trazido para o mundo jurídico, ou seja, foi colocado dentro do nosso ordenamento, né? Porque antes não tinha regramento específico para isso, né? Mas em 2017, a Lei 13.465, 2017, ela trouxe modificações ao nosso Código Civil e que instituiu, né, assim, dentro do nosso ordenamento, ela regrou, né, ela veio regrar esse direito, né, que é o direito de laje, né, chamado como direito de laje. Então, lá no 1510 A até o E, foram cinco artigos que ela criou dentro do Código Civil. Aí vai estar regrado lá o direito de laje, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Ele entrou como direito real no 1225 do Código Civil, ele entrou como direito real. É um direito real. E também dentro da Lei de Registros Públicos, a LRP, né, que é a 6.015, ele está também regrado lá como esse direito, né, essa seção de direito que é feita, ela recebe uma matrícula própria, né, lá no cartório de registro de imóveis. Isso é registrado lá, uma matrícula independente do que a lei chama de imóvel base, que a gente vai tocar nesse assunto daqui a instantes, né? Vai receber uma matrícula própria e esse fato, né, essa seção de direito, vai ser averbada na matrícula do imóvel base, tá? E também, se tiver mais de um direito de laje, tá, nas demais matrículas de laje lá, criadas no cartório de registro, né, da situação do imóvel. Então, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é laje, né? Algumas pessoas perguntaram a respeito desse direito, como é que isso acontece. Bem, a laje, ela como eu falei antes, ela começou assim, o fato na vida real. Vamos pegar aqui um exemplo prático que eu vi acontecer muito. A pessoa, né, tinha o seu imóvel, a sua casa, e aí um filho casou e aí construía em cima da casa para morar, né? Enquanto está na família, isso se resolve muito assim, amigavelmente, né? Problemas começam a acontecer depois que há o falecimento e vem toda aquela confusão, aquela briga toda do inventário, né? Que não era para ser assim, mas é que isso realmente acontece. Então, né? Então, com o inventário, aí começam a aparecer os problemas. E aí isso vai ser posto para o Estado resolver através do judiciário e aquilo vai ter que ser resolvido lá, né? Depois de muita briga, né? Então, o que ocorreu? Essas coisas foram acontecendo, né? Esses fatos foram acontecendo no mundo real e isso foi tendo impacto dentro do mundo jurídico. E terminou que a 13.465 foi e fez essa alteração no nosso Código Civil, né? Então, a laje é isso. A laje é o direito que o proprietário
do prédio que chama propriedade base, aquele prédio base ali, o proprietário ele pode ceder o direito da pessoa construir em cima do imóvel, tá? Ou abaixo do imóvel. Então, o direito de laje ele vai abranger o espaço acima desse imóvel ou abaixo do imóvel, tá? Isso para imóveis públicos e privados, está previsto no Código. Tá? Agora, essa construção, obviamente, ela é feita através de um contrato, né? Como é que é feito isso? É feito um contrato, nesse contrato vai ser tudo estipulado, né? Todos os detalhes daquela seção de direito, e aquilo vai, então, para o cartório de registro de imóveis. Lá vai ser criada uma matrícula, né? E essa matrícula desse imóvel, ou seja, dessa laje, vai ser averbada, então, na matrícula desse imóvel base, tá? Pode haver mais de uma laje? Pode sim, tá? Pode haver. Pode haver, por exemplo, uma no subsolo, outra acima, tá? Mas pode também haver acima dessa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, vamos supor que foi feita a do subsolo. A do subsolo foi feita, foi criada, então, foi feito o contrato, obviamente, como já falei, e esse contrato foi a cartório, foi aberta a matrícula dessa laje, né? E esse fato foi averbado na matrícula do imóvel base, tá? Posteriormente, o proprietário do imóvel base fez a sua cessão de direito de laje para uma outra terceira pessoa fazer acima desse seu imóvel. Então, esse contrato vai a cartório, é criada uma matrícula para essa laje superior e vai ser feita a averbação tanto no imóvel base quanto na matrícula da laje que já existia lá no subsolo, tá? E assim sucessivamente. O porquê? Pode o titular, né, da laje também fazer a cessão, né, e criar, né, uma outra laje em cima para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né, acima da sua, tá? Isso também segue o mesmo procedimento, vai a cartório, feita aberta a matrícula e feita a averbação das demais, tá? Agora, esse titular dessa laje só pode fazer esse contrato de cessão acima da sua, caso isso esteja expressamente quer dizer por escrito, né? Esteja expressamente autorizado pelos demais, ou seja, pelo base e também pelo subsolo, tá? No exemplo que nós tomamos aqui, tá? Como referência. Então, feito isso, ele pode, então, criar aí, ceder aí o direito sobre a sua laje, tá? Então é isso. E quantas lajes, né? Pode surgir a pergunta, quantas lajes podem ser feitas, uma em cima da outra? Bom, é o seguinte, quanto a esse tipo de regramento, a lei deixa isso para o município, isso faz parte da esfera de poder que o município tem para regrar o assunto, né? Então, ele vai dispor ali, dentro do seu plano, dentro das suas diretrizes de regramento, né, de edifícios, ele vai dizer quanto vai poder ser feito, né? E isso daí é importante. No momento em que se tiver que se pretender fazer essas sessões, é imprescindível que se verifique também a legislação municipal, né? Municipal ou distrital, no caso do Distrito Federal, tá? Então isso é muito importante, tá? Que o profissional verifique isso, né? E, claro, eu não vou entrar em detalhes, que aqui não é o caso, mas, obviamente, para uma construção ser colocada acima da outra, a construção
base precisa ter condições estruturais para suportar aquela construção, né? Mas isso daí já é uma questão de engenharia, não é uma questão jurídica, né? Pode vir a ser caso venha a ruir, caso venha a acontecer algum acidente, obviamente isso vai terminar se transformando numa questão jurídica, mas é um assunto que deve ser visto, tá? Deve ser observado, tá? Não só a questão da legislação municipal, como também a questão das condições de engenharia, tá bom? Bem, o que mais pode ser dito a respeito disso? Interessante é o seguinte, sem se tratando de uma construção com matrícula independente, né? Obviamente, todos os tributos, tudo que diz respeito a essa unidade, tá? Devem ser arcadas pelo titular da laje, né? Desse direito de laje, tá? Isso não cabe ao titular do edifício base, não, tá? E, obviamente, também o Código prevê que é obrigação desse titular tomar todos os cuidados e custear toda a manutenção, né? Todos os procedimentos para manter aquela unidade em condições de uso, né? E também, assim, um ponto interessante, né? Às vezes as pessoas confundem a laje com condomínio. Existem semelhanças, tá? Mas não são a mesma coisa, tá? No condomínio, os titulares das unidades, eles possuem uma fração, né? Uma fração ali comum, de toda a área comum, né? Uma fração ideal. Na laje, esse titular não possui fração ideal de terreno, tá? Ele não tem direitos sobre áreas construídas, né? Ou não pertencentes ao proprietário, tá? Ele não possui. Ele só possui o direito real sobre aquela unidade que ele tem acima ou no subsolo desse imóvel base, tá? Então, essa é a principal distinção entre entre essas duas figuras, né? O condomínio e a laje, tá bom? Agora, existem semelhanças, né? Tanto que o Código prevê que as despesas daquilo que é comum, né, ao uso de todo prédio, por exemplo, a estrutura, paredes que sustentem o prédio, paredes do prédio, as colunas, né, a base da fundação, ou seja, isso daí inclusive tem que estar no contrato, isso muito bem claro, tá? Isso daí, ele é rateado entre os proprietários, né? Então, algumas regras do condomínio, elas são utilizadas nesse direito de laje, né? Mas isso só no tocante ao que é, assim, de utilidade comum a ambos os titulares, né? No mais, não há qualquer semelhança, ou seja, as regras são bem distintas, né? Direito de laje é uma coisa, condomínio é outra, né? Não existe aquela de fração ideal, tá? O que mais pode ser dito? Bom, uma vez acontecendo essa instituição dessa laje, né? Esse titular,
ele possui, obviamente, todos os direitos, né, do proprietário. Então, ele pode usar, pode gozar, pode dispor, né? Ou seja, traduzindo isso para uma linguagem mais clara, ele pode morar, né? Ele pode morar nessa unidade, ele pode locá-la, né? Fazer um contrato de locação para uma terceira pessoa. E ele pode também fazer, assim, ele pode também vender isso, né? Ele pode transferir esse seu direito, né? Todos esses direitos da propriedade, ele possui, né? Porque ele é, no fim das contas, ele é realmente um proprietário, tá? Agora, no momento em que ele for transferir, né, é importante observar que ele precisa ceder, ele precisa informar, né, primeiro fazer a oferta àqueles que já estão lá, já estão lá, já têm propriedade no local, tanto o do imóvel base, quanto a outras lajes que porventura existam, né? Fazer um exemplo aqui, pegar aquele mesmo exemplo que tomamos no início. Então existe uma laje no subsolo, uma laje acima, né? E vamos supor outra, ele fez uma seção para mais uma outra laje acima da dele, né? Se ele for vender, então primeiro ele tem que ofertar nessa ordem ao proprietário do imóvel base, né? E depois aos demais proprietários, né? Ele já faz a oferta com a preferência ao proprietário do imóvel base e seguido dos demais proprietários que estejam mais próximos à sua laje, tá? Então, nesse caso, se o que está acima do imóvel base for vender, ele vai fazer a oferta com preferência, primeiro ao proprietário do imóvel base, depois a outra mais próxima é a que está acima da dele, e depois vem a do subsolo, né? Então seria essa ordem aí, né, que ele teria que observar. Caso ele não faça isso, se algum desses tiver interesse, né, obedecendo essa ordem aí prevista, então ele pode depositar lá o valor, né, e ter para si aquela laje lá, né? Mesmo que ele tenha que esse proprietário tenha feito a venda a uma terceira pessoa, né? Obviamente que não vai prejudicar o terceiro de boa fé, né? Ele vai ser ressarcido, mas a laje vai a esse que reclamar, que fizer de acordo aí com a lei, fizer o depósito, tá? Isso tem um prazo, é um prazo decadencial, obviamente, que se ele não fizer dentro desse prazo, ele não poderá mais fazer, tá? É de 180 dias esse prazo, né? Salvo engano, 180 dias. Bom, e aí ele vai ter para si, vai pagar, obviamente o terceiro vai ser ressarcido, né? Não vou entrar em detalhes, mas se tiver algo mais, algum outro prejuízo dele, ele vai ter que ingressar com perdas e danos em face daquele que causou isso, né? Bom, não vou entrar em muitos detalhes da parte técnica de como fazer isso, né? Mas o importante é dizer que existe esse direito, né? E que ele acontece dessa maneira, né? O que mais? Bom, podemos... esse direito de laje, ele tem prazo? Não, só se a pessoa quiser vender, né, ela vai passar essa titularidade para outro, né? Pode haver uma extinção desse direito, né? Se o imóvel base ele vier a se deteriorar, né? Então, e não for refeito dentro de 5 anos, aí esse direito, né, de laje ele vai se extinguir, tá?
ele vai terminar. Tá? Isso não afasta o direito de reclamação contra aquele que deu causa a essa extinção, né? Ou seja, se houver essa responsabilização, então esse direito aí não está afastado com a extinção, tá? Vai se extinguir aquele direito, porém ele pode correr atrás dos seus ressarcimentos aí, né? Que achar que são devidos, né? Então é isso, né? Então basicamente é isso, tá? É um assunto interessante, é um assunto que, assim, esse daí eu vi, né? Eu vi criar corpo, né? Vi acontecer, assim, no mundo real, aquilo acontecer, ainda sem uma legislação, sem uma previsão, assim, jurídica dedicada a isso, né? Isso veio acontecendo porque, no fundo, o direito é isso, né? O direito ele busca resolver a vida real, né? Ele visa resolver a vida real, né? Então, é isso aí. Um ponto interessante e um ponto assim que não é tão tranquilo assim, a questão da uso capião, né? Pode acontecer, entendemos que pode acontecer, né? Embora não seja tão fácil de perceber essa possibilidade, tá? Por quê? Porque o direito de laje ele exige que exista um imóvel base, né? É feita a cessão de direito, obviamente é feito o contrato já vai para cartório para abrir a matrícula, como foi dito, né? E essa matrícula é averbada no imóvel base, mas pode acontecer sim, disso ser feito de maneira irregular, né? E aí sim é passível existe a possibilidade de se fazer uso capião, né? Para que se faça valer essa titularidade, tá? Então é possível que isso aconteça, né? Bom, em suma é isso, né? É um assunto bem novo, não se fala muito sobre esse assunto, né? Mas é um assunto que com o aumento populacional, né, nos centros urbanos, né, e com a constante escassez de espaços livres, né, o acesso a espaços livres para a construção, é comum se ver esse tipo de ocorrência, né, crescendo. Então já é bem mais comum hoje, tanto que o ordenamento jurídico aí já regra bem isso, né? E é isso, né? Isso é um assunto que não tem sido muito tocado, mas é um assunto que a gente já está vendo com bastante frequência, tá? É um assunto que vai passar a fazer cada dia mais, tem passado a fazer parte aí do cotidiano das pessoas, né? Obviamente que isso surgiu mais entre familiares, mas é uma coisa que saiu dessa esfera, né, e começou a se estender para terceiros, né? E até mesmo, porque mesmo que tenha surgido com familiares, amanhã ou depois aquele filho ou filha que fez a sua laje em cima da casa dos pais, termina, por algum motivo, uma transferência de trabalho, ou sei lá, ou até algum tipo de oportunidade, e termina precisando, querendo fazer uma casa em um outro lugar, precisando se mudar, e aí ele transfere aquele direito dele, né? Aí como é que isso vai acontecer, né? Nem sempre ele vai poder transferir isso para um outro irmão ou irmã, né? Ele pode transferir isso para terceiros, né?
Então é uma coisa que não é, assim, hoje é uma realidade, tá aí, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha atendido aí assim, a necessidade de quem tinha interesse nesse assunto, né? É um assunto que faz parte do nosso cotidiano hoje, tá? Um assunto que já está aí bem regrado, né? E eu volto a frisar, né? Eu acho muito importante mencionar isso. Isso não é feito de qualquer maneira, não, tá? Tem que existir o contrato definindo tudo, colocando todas essas cláusulas lá, né? Inclusive a questão de transferência para terceiros, no caso de venda dessa laje, né? De construções que possam ser feitas, né? A previsão, a legislação municipal deve também estar constando. Então é um contrato que deve ser bem observado isso aí, tá? Então é importante que se procure uma pessoa adequada para dar esse suporte aí, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha contribuído aí mais uma vez, né? Com informações, com conhecimento, né? Com conhecimento útil aí, conhecimento que possa ajudar a você a solucionar os seus problemas dentro dessa área que nós nos propomos aqui, ok? Então é isso, mais uma vez muito obrigado, um abraço e até a próxima.